Por que os fabricantes de automóveis não fazem carros acessíveis? Gráficos, tabelas e números sofisticados são desnecessários. O que realmente precisamos é uma resposta. Essa solução e resposta são realmente lucros. Os lucros são o que está motivando muitos fabricantes de automóveis a criar esses veículos caros. O preço médio da transação está subindo outra vez. Estamos perto de 48 mil dólares e troco. Em breve alcançaremos os 50 mil dólares. Apesar das melhorias recentes, isso se deve principalmente a fortes incentivos, como descontos, taxas reduzidas e outras medidas para atrair as pessoas. E enquanto aplicavam alguns desses descontos, estamos vendo preços que estão diminuindo, desacelerando. Havia a sensação de que os preços estavam caindo, mas na realidade nunca estavam. Ou seja, se você analisar o preço base fundamental de muitos desses fabricantes de veículos, por exemplo, o preço sugerido pelo fabricante, o preço sugerido pelo fabricante. Muito disso está aumentando. Não importa o que o usuário final vê. Não importa se você consegue um desconto de 2.500 em alguma promoção especial online. Tudo isso é ilusão. Porque nos bastidores eles estão elevando o padrão e achamos que isso é ótimo. Estamos recebendo um desconto de 5 mil. A realidade é que, na maioria dos casos, exceto talvez a Stellantis, que realmente aumentou seus preços significativamente. Nos últimos 5 anos, vimos aumentos de preços de mais de 60%. Outros fabricantes, como a GM, elevaram os preços em média de 40% a 42%. Até a Ford aumentou seus preços. Estamos vendo essas taxas aumentando, mas taxas que superam em muito o que estamos vendo nos aumentos do custo de vida. Porque estamos vendo taxas inflacionárias muito mais altas no setor automotivo, em vez dos 3 a 5% observados em outros setores ano após ano. E por que eles não estão construindo carros acessíveis? Bem, vimos durante a escassez de chips em 2000, 2021, 2020 e 2021. Havia uma sensação de que, com a escassez de veículos e as pessoas com dinheiro devido à distribuição pelo governo, era difícil adquirir automóveis. As pessoas tinham dinheiro, mas não conseguiam comprar o carro desejado. Eles precisavam esperar muito tempo ou superar o lance de outro interessado. A pessoa ao lado deles, sim, em outras palavras, era um mercado muito competitivo com baixo estoque e forte demanda, o que naturalmente fez o capitalismo aumentar os preços. É assim que a oferta e a demanda funcionam em uma sociedade capitalista. Agora, infelizmente, muitos desses veículos não estavam disponíveis, e muito disso foi por causa da escassez de chips. A escassez de chips fez com que muitos fabricantes, como a Ford, tivessem que racionar os chips em seus veículos de custo mais baixo, como o Focus, em vez de utilizá-los em todos os modelos. Mesmo a Toyota e a Honda tinham veículos de pequeno preço, mas o ponto é colocá-los no mercado em um veículo que pode render apenas a eles. $1.500, $2.000 em uma transação, mas estamos colocando o mesmo equipamento, a mesma eletrônica, os chips, para levar esses veículos ao mercado. Eles rapidamente percebem que, bem, espere um minuto, se colocarmos esse chip em outro veículo, que é um modelo mais premium, então o que conseguimos é uma margem muito maior margem. Em vez do lucro líquido de $1.500 a $2.000, talvez possamos obter de 8 a 15 mil dólares daquele veículo e produzir alguns veículos a menos, mas podemos racionar esses chips. E meio que começou aí, e todos esses WEMs começaram a pensar que talvez estejam em algo. Então ele começou a perceber que não precisava vender o volume. Muitos desses revendedores estão se afastando dos fabricantes de volume e as vendas, quero dizer, veja o que vimos da Ford, o Fusion era de menor custo. Um sedã que eles fizeram desaparecer. Eram meio acessíveis. E este ano, na verdade em novembro, estamos vendo a GM se livrar, de um dos seus famosos sedãs de 4 portas que falamos no vídeo da semana passada. Mas todos os fabricantes estão lentamente se afastando de seus veículos menores ou carros de preço mais baixo. E com exceção talvez da Toyota e Honda, Quero dizer, Toyota, o Fit foi embora, mas... ainda temos o Corolla e o Honda Civic, que ainda são carros de preço relativamente acessível, mas até esses subiram, estamos vendo o preço base do modelo, o Honda Fit de antigamente, estamos falando na casa dos 15 mil, se aproximando de 20 mil, e agora isso era completo? Era com muitos recursos e opções.
e agora o Honda Civic básico, que é essencialmente o veículo de entrada deles, você vai ter que desembolsar e gastar pelo menos 26, 27 mil dólares apenas para entrar em um Civic básico, e ele tem calotas de plástico. Então eles claramente estão dando menos motivação para os compradores entrarem nesses veículos de acabamento inferior, e vimos pesquisas em todo o lugar que mostram os consumidores pedindo mais tecnologia. Eles apreciam seus celulares mais recentes e sua tecnologia. Eles gostam de toda essa eletrônica. Eles não gostariam de ir ao trabalho com o carro novo e ver o Jimbo, que acabou de comprar o dele. Ele tem ótimos recursos e tela de 11 polegadas, mas todos estão pedindo por essa tecnologia. Eles querem essa tela de 11 e 12 polegadas, sabe? Eles não querem aquela pequena tela quadrada no meio. Observamos que alguns dos veículos mais antigos da Stellantis, como os Rams, tinham pequenas telas de 4 a 5 polegadas no painel central. E a GM também tem isso como um modelo básico, mas ninguém quer isso, e então eles estão se livrando de muitos desse tipo de inventário. Os fabricantes estão notando que a popularidade não está nos níveis de acabamento mais baixos, mas também percebem que podem obter mais margem adicionando widgets eletrônicos extras, ganhando mais dinheiro em cada transação. Eles não se importam mais com o volume de vendas. Se eles se importassem, teriam muitos mais desses carros de 15 a 18 mil disponíveis, mas também estamos vendo a Mitsubishi e alguns de seus carros de baixo preço desaparecendo. A mesma história com a Nissan. Sim, eles têm o Versa. Não é um vendedor particularmente popular, mas uma grande parte do problema é que temos uma reputação de durabilidade com certos fabricantes como a Nissan. Você consegue imaginar se a Honda ou Toyota, talvez a GM ou Ford, entrassem na onda e criassem algo extremamente barato, 15, 14 mil dólares, que fossem janelas manuais e transmissão manual, mas com um pequeno trem de força confiável? Eu acho que isso seria muito, muito popular, e não que você vá vender esses em massa. E acredito que essa não seja nem a intenção. Mas esses fabricantes, eles têm pressões e encargos de, você sabe, essa transição para a eletrificação. Eles sabem que a Ford, por exemplo, alega estar perdendo dinheiro na venda de cada um de seus veículos elétricos. Eles afirmam estar perdendo dezenas de milhares de dólares na produção de cada veículo elétrico. Ok, então como eles compensam isso? Eles compensam nas vendas de veículos com motor a combustão. E enquanto estamos fazendo essa transição para o mercado de VE, todos esses fabricantes continuam fazendo a mesma coisa. Seja a Ford, Stellantis, General Motors, todos estão perdendo dinheiro, supostamente, criando muitos desses veículos elétricos, ou pelo menos a pesquisa e desenvolvimento disso. E ao fazer isso, eles estão tendo que elevar um pouco os preços em seus veículos a combustão. Infelizmente, nós, como consumidores, estamos sendo sugados para este vórtice eterno. Isso vai mudar algum dia? Do jeito que as coisas estão, provavelmente não vai mudar tão cedo. Algumas pessoas sentem que, assim, até o final de 24, 25, podemos começar a ver essa mudança. Não estou tão confiante nisso. Sabe, a menos que algo drástico aconteça com o sistema político que estamos encontrando, sabe, em toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, essa tendência parece continuar. Sabe, a fabricação de baterias não está ficando particularmente mais barata. Enquanto buscam tecnologias como estado sólido para reduzir custos, ampliar alcance e atrair mais pessoas para o mercado, a realidade é que pesquisa e desenvolvimento ainda são muito caros, e essa transição deve levar de 5 a 10 anos. Lembre-se que muitos desses países não precisam atingir essas datas alvo até 2030, 35, e eu não vejo a real pressão para fazer algo mais agressivo até pelo menos esses dias. Na verdade, uma vez que isso aconteça, já sabemos que as regulamentações de emissão de carbono estão pressionando esses fabricantes a dizer adeus aos veículos de combustão interna. Isso não vai acontecer. Acreditar que teremos novamente veículos de entrada custando entre 15 e 20 mil dólares é um pensamento muito otimista. Infelizmente, teremos caminhos difíceis pela frente. Agora, veremos alguns veículos elétricos mais acessíveis? Isso é totalmente possível. Tudo depende do que está acontecendo com o imposto do frango, que afeta os 3 grandes fabricantes, Ford, GM, bem como Chrysler, Dodge, seja lá o que for.
O único lugar onde eles podem causar um impacto é se eles arrebentarem as portas e permitirem que os chineses corram à solta. Porém, isso nem sempre é algo positivo. Mas isso é a única coisa neste momento, colocar esses três grandes em um equilíbrio e controle. Mas então você se pergunta, ok, e quanto a Toyota e Honda? Sim, eles também não estão ficando mais baratos. E nós vimos alguns aumentos de preços bastante significativos desses fabricantes também, então isso não é exclusivo dos grandes players domésticos. Isso está acontecendo porque eles estão percebendo que precisam financiar, eles precisam fazer esse dinheiro para gerar para a construção e design de fabricação desses EVs. Mas eles vão fazer isso às custas de seus veículos de combustão interna, e essa é apenas a triste realidade de todos os veículos neste espaço agora. E enquanto a Toyota adotou uma abordagem um pouco mais conservadora e está menos inclinada a sair a todo vapor e criar esses EVs, eles estão muito mais inclinados a gerar veículos que são mais híbridos ou internal combustion engine ou uma boa combinação. Eles parecem estar resistindo ao máximo fisicamente. Agora, com tudo isso dito, naturalmente, esses fabricantes de automóveis estão apenas aumentando os preços ano após ano, mês após mês, e quando vemos essas pequenas falhas e quedas nos preços médios de transação, isso é tudo fumaça e espelhos, pelo menos por enquanto. A Stellantis tem sido uma das mais prejudicadas por culpa própria. Quero dizer, eles tinham essa atitude de que vamos começar a avançar e acelerar nosso espaço de veículos elétricos e vamos fazer isso talvez com um pequeno impacto nas nossas vendas de internal combustion engine. Mas eles mal perceberam que à medida que seus preços subiram nos últimos 5 anos em 60%, houve uma queda inversamente proporcional no número de vendas. Eles passaram de algo como 1 milhão de Jeeps para 600 mil Jeeps em poucos anos. Isso é uma brutal queda nas vendas. Absolutamente devastador. A situação está tão complicada que milhares de pessoas estão sendo demitidas das fábricas por não estarem produzindo os veículos. Você não está alcançando os números, você não precisa dos trabalhadores. Não precisa dos trabalhadores, você não precisa do volume de veículos, provavelmente não precisa de tantas instalações. Agora, o que isso está fazendo é que os acionistas e todas as pessoas no topo, todos querem continuar vendo lucros. Como eles farão isso? Se não estão vendendo os volumes, podem voltar? O tempo dirá. Eles provavelmente não podem trazer de volta um Jeep Compass, que agora custa 18 mil dólares, quando estão parados em 40 mil dólares. Não é provável que você vá ver uma mudança tão drástica. Mais provável é que você verá uma estabilização. Você verá os preços provavelmente nivelados por um período de tempo. Mas lembre-se, à medida que eles transitam para os EVs, esse mercado vai assumir e o preço desses veículos não é necessariamente tão barato. Então, se você está tentando conseguir um veículo de combustão interna acessível e econômico no mercado atual, não prenda a respiração por muito tempo, porque provavelmente isso não vai acontecer. Vamos ver mais incentivos, vamos ver mais mudanças nas taxas de juros e tudo isso vai flutuar novamente dependendo da política e do que são os impulsionadores dentro dos políticos no poder. Isso terá um impacto. Mas a questão principal é que, embora essas regulamentações estejam empurrando todo o globo na mesma direção, a inércia parece muito grande. Isso ocorreu na Volkswagen. As empresas de veículos elétricos exageraram e agora estão perto de um colapso. Muitos desses fabricantes exageraram e agora estão sofrendo as consequências. A Nissan tem uma grande participação de mercado na China que está se adaptando aos veículos elétricos, o que deixa a empresa em uma posição desafiadora. Os produtos órfãos da Nissan não estão vendendo como antes. As coisas estão ficando desesperadoras para todos os fabricantes, então sempre esperamos e procuramos as melhores ofertas possíveis. Definitivamente, quero fazer o meu melhor para tentar trazer essas ofertas conforme elas aparecem. Porque uma ampla faixa em toda a indústria mostra para mim que não vamos ver nada muito drástico no momento. Não será surpresa, marque minhas palavras, em abril, maio, junho, vamos ver o preço médio da transação subir acima de 50 mil dólares. É para onde estamos tendendo. Estamos em 48 agora. Vimos essa recente alta novamente e eu garanto a você que continuaremos a ver esses aumentos de preço como temos visto nos últimos anos. É uma situação triste, mas aqui estamos.
O capitalismo agindo rápido e furioso, com carros acessíveis para dirigir ao trabalho, acaba excluindo muitas pessoas do mercado. É uma pena. Cada vez menos pessoas conseguem comprar um veículo novo. Esses fabricantes originais realmente se importam? Na verdade, não, desde que estejam vendendo os números de produção e as metas que a fábrica está estabelecendo. Se eles estão aumentando as metas e obtendo lucros, é porque realmente se trata de uma mercadoria. Não importa se você está vendendo um carro ou um BMW ou se está vendendo uma lata de Coca-Cola, é uma mercadoria e tudo se resume a lucros. E então, enquanto os lucros estiverem entrando, os fabricantes acionistas todos estão felizes. As pressões estão fora de suas costas, se eles continuarem aumentando os lucros ano após ano, e isso literalmente parece ser a única maneira de eles conseguirem fazer isso. Quero dizer, especialmente com as taxas de juros ainda relativamente altas. Mesmo que você reduzisse de 10 a 20% o preço médio de transação de cada veículo em toda a indústria, acho que você veria apenas um aumento marginal nas vendas. Mas então eles estariam sacrificando a ideia de obter lucro por unidade. Então eles apenas seguem o curso enquanto tivermos compradores suficientemente bem de vida para comprar esses veículos que estamos jogando no mercado. E enquanto o suprimento diário de inventário não estiver saindo do controle, esses fabricantes de carros continuam com aumentos de preços ano após ano. Adoraria ouvir suas opiniões abaixo, como sempre. Definitivamente quero conferir esses vídeos. 2 ótimos vídeos para o arquivo. Espero vê-los no próximo. Até breve, tchau.